Então, irmãos, eu dizia, quem foi que disse? Aí eu voltava aos irmãos pentecostais e falava, é porque eles não creem no poder de Deus. Eles não creem nos dons. E aí eu ficava com muitas dúvidas, mas, irmãos, uma coisa que eu digo para vocês, e que eu fui muito bem instruído pelo meu pastor, que me levou ao batismo, ele dizia, Rai, leia a Bíblia. E eu já era um católico muito leitor das Escrituras. Então, quando eu me converti, eu só mergulhei nas Escrituras. As Escrituras é a resposta. Hoje, graças a Deus, essa rixa no meio, eu diria, tradicional e pentecostal já não existe mais, mas no passado até existia. E uma das explicações que existia é o seguinte, irmãos. Pensem comigo agora. Pensem comigo. Vem a igreja primitiva. No primeiro século, a igreja primitiva era uma igreja poderosa. A mensagem era uma mensagem poderosíssima. Tanto os apóstolos quanto os discípulos dos apóstolos pregavam com poder e autoridade. Quando os apóstolos morrem, eles deixam uma igreja estabelecida. Essas lideranças também continuam a pregar com poder. Sinais eram vistos por muitos por meio desses que assumiram a liderança da igreja primitiva. E com o passar do tempo, a igreja continuou tendo uma mensagem poderosa, conversões poderosas, mas os sinais do Espírito Santo, como dons de cura, de língua, de profecia, foi sendo diminuído ao longo dos séculos. Ao ponto que logo no segundo, terceiro século, raramente se temos menção de curas, de profecias. Por quê? Aquela igreja se bastava, irmãos, guarda isso. Aquela igreja recém-criada se bastava com isso daqui, ó. Eles se bastavam com Cristo. Eles se bastavam com a palavra. Se tivesse profecia, ótimo. Se tivesse cura, ótimo. Mas eles amavam a Cristo, viviam na dependência do Espírito Santo e eles se bastavam. Logo por esses primeiros séculos, a igreja passa por um período que nós classificamos como era dos mártires. Os imperadores romanos perseguiam a igreja. Percebam, irmãos, quer poder maior do que você ser jogado numa arena e não negar a Cristo? Ser comido pelos leões enquanto cantam louvores? Ser humilhado nos coliseus e ser atrocidado pelas feras, e mesmo assim você não negar o nome do Messias bendito? Ser jogado nas arenas e ver os touros, e ver irmãos sendo queimados vivos, como tochas vivas, e nenhum deles negando a Cristo? Quer poder maior do que esse? Aí eu pergunto, o que é mais importante? Resistirmos até a morte pelo amor de Cristo? Ou vermos alguém profetizar, ou vermos um paralítico andar, ou um cego enxergar? A igreja primitiva, durante 3 praticamente séculos, eles viveram essa perseguição medonha por parte dos imperadores romanos, queridos. Era horroroso, mas era real. Eles viviam essa perseguição o tempo todo. Logo depois que Constantino, o imperador romano, faz um novo edito real como imperador, dizendo que o cristianismo seria agora então a principal religião do Império Romano, as perseguições diminuem. Outro tipo de perseguição começa a existir. Qual era a perseguição? A alteração do livro sagrado, a institucionalização da igreja. E aí onde entra uma outra fase da igreja chamada patrística, que são aquilo que também vocês aprenderão mais para frente, os apologetas, ou aqueles que praticavam a apologia. Eles defendiam o cristianismo, eles pregavam, então muitas vezes começavam a ter pensamentos heréticos, a igreja começava a se tornar mais institucionalizada, o imperador e os governantes começavam a ter mais uma prática mais religiosa do que cristã e piedosa, o cristianismo se tornou mais nominal. Então vinham esses homens de Deus e faziam uma defesa trazendo a igreja a Cristo, a palavra, trazendo o povo de Deus à presença de Deus, neutralizando as heresias, porque foi um período muito,
eu diria, onde o inimigo se levantou muito contra a igreja, levantando o povo de Deus à heresia. Olha que interessante. Então, o que acontece nesses primeiros 500 anos, a igreja passa por isso. E é por essa razão que são momentos em que a igreja estava enfrentando. Para vocês terem uma ideia, irmãos, quando a gente olha para trás, o culto aos ídolos começa ali por volta do ano 500. Não foi logo de cara. O culto a Maria, a infabilidade papal, essas coisas foram entrando no seio da igreja por volta do ano 500. Aí foi quando a igreja realmente vai sucumbindo. E aí ela tem essa queda livre até o ano de 1500. Pode ver que É na o história da chamado igreja... período das trevas, pastor? Pois não? É conhecido esse período como período das trevas? Eu já ouvi falar alguma Exatamente. coisa. Período das trevas. O que acontece é que vocês vão aprender isso em história da igreja, mais para frente. Quando vem aquilo que chamamos de período das cruzadas, olha que perigo, irmãos. As cruzadas eram o quê? Era a união de um rei cristão, de um bispo cristão, debaixo do Papa, querendo fazer com que as outras cidades se tornassem cristãs à força. E quem não se tornasse cristão eram mortos. Um período vergonhoso do cristianismo. Aí nós falamos assim, mas isso só foi praticado pelo catolicismo. Sim, em especial pelo catolicismo. Mas vem cá, a igreja protestante já não praticou as suas cruzadas no passado, depois da reforma? Impondo seus dogmas sobre a sociedade? Opa! Será que depois da reforma protestante também não tivemos períodos horrorosos em que o cristianismo também se distorceu? Será que hoje, quando, por exemplo, temos um presidente que levanta a bandeira cristã, protestante e católica, ele também não está com o discurso também de uma cruzada nas suas mãos? Irmãos, precisamos orar e muito pelo nosso presidente, pelo seu colegiado. Porque o que a gente está vendo aí não é uma coisa também muito bonita em nome de Cristo. A bandeira dele foi linda, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Deus, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Lindo, mas, irmãos, é de discursos assim que nascem também grandes tiranos. Cuidado. Eu votei no Bolsonaro, eu oro pelo Bolsonaro, eu acredito que ele é um homem digno, mas assim, a gente não pode idolatrá-lo. Então, por que eu estou falando tudo isso? A história se repete. A história se repete. Só para vocês terem uma ideia, um dos piores tiranos do mundo nasceu do berço alemão protestante. Que foi quem? Hitler. Quando Hitler assume a Alemanha, ele era visto como uma voz revolucionária. Ele ganha o parlamento, ele ganha as pessoas, ele ganha e começa fazendo uma revolução branca, limpa. Olha a história. A história fala por si. Ele é mais visto como um anticristo do que qualquer outra coisa. Matando judeus, matando pessoas e arrasando com o seu próprio país. Chega para um alemão hoje e pergunta se eles têm orgulho de Hitler. Só os nazistas. Então, cuidado, a gente precisa de orar. A gente precisa abrir os olhos. A igreja tem que se posicionar sabiamente nas escrituras. Por quê? Porque as cruzadas já foi uma vergonha. Quantos são os pastores que, em nome de Cristo, tomam proveito com a igreja na política e se enveredam e maculam a noiva de Cristo? Isso é perigoso, irmãos. Não sou apolítico, mas eu estou fazendo aqui um retrocesso histórico para mostrar para vocês que a história se repete. E nós precisamos ter discernimento do maior líder da igreja, que é o Espírito Santo. Tá bom? Não quero fazer debates políticos, mas isso é para vocês enxergarem. Olha lá nas cruzadas, um período negro, horroroso. Só para vocês terem uma ideia, irmãos. Os judeus, até hoje, têm traumas de cristãos, não são por causa dos cristãos modernos, são por causa dos cristãos nas cruzadas. Porque até as cruzadas, irmãos, o cristianismo e o judaísmo se respeitavam muito. Até as cruzadas, você não tem na história da igreja uma imposição de se tornar convertido
amarra. Nas cruzadas, quem não se tornasse convertido ao cristianismo era morto. Depois pesquisem, vocês vão saber que, inclusive, nós brasileiros, que somos uma colônia portuguesa, né, na nossa origem, esses portugueses que vieram para o Brasil, segundo algumas pesquisas científicas da Universidade da USP e de alguns mestres que defendiam essa questão, e eu acredito que essa tese vai ser sustentada e ratificada não pela história, porque, irmãos, a história ela vai sendo montada como os líderes montam, tá, irmãos? A história ela vai sendo montada como aquela cúpula dominante determina. Se não é Deus na história, a gente acaba sendo... a gente vai acreditar naquilo que os líderes daquela época disseram, entenderam? Hoje em dia, com redes sociais, fica mais difícil de você apagar as coisas. Mas pensem, há 50 anos atrás, antes do rádio, antes da TV. Há 100 anos atrás, antes do telex. Pensem na época em que a informação estava sempre com a universidade, com a religião ou com os líderes de uma nação. Eles montam a história como eles querem. A gente sabe que a história é um rolo compressor maior do que qualquer um de nós. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que muitas pessoas elas mudam ao nosso país. Essa ideia de que os portugueses saíram à deriva e caíram no Brasil, isso é mentira. A gente sabe que os assírios, antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, eles eram os principais da navegação no mundo. Entendeu? Essa história de que eles caíram aqui foi montada pela culpa dominante portuguesa, foi introjetada na nossa cultura e a gente aceita isso. Mas isso é discussão para outra hora. O que eu estava falando era o seguinte, os portugueses que vieram para o Brasil, na realidade, eram um grupo dissidente de judeus que foram obrigados a se tornar cristãos, porque senão um certo imperador ou alguns imperadores portugueses iriam matá-los. Então eram chamados os novos convertidos. Não sei se vocês já sabiam disso. Sabiam disso? Pois é, pesquisem depois vocês vão ver. Muitos judeus. Então, nosso país praticamente foi constituído de judeus. Talvez você, meu irmão, minha irmã, talvez você seja judeu e nem sabia. Porque o que esses judeus fizeram? Esses judeus, eles se tornaram novos cristãos e uma das formas de eles se identificarem era por nomes de plantas, árvores, oliveira, pereira, né? E aí, quando eles tiveram, quando o imperador de Portugal queria jogá-los embora, eles viram aqui no Brasil uma chance e eles vieram para cá. E aí eles se estabeleceram. Eram novos portugueses, ou melhor, novos cristãos. Alguns perderam as tradições judaicas, mas quando... isso é uma pesquisa científica, irmãos, muito interessante, que uma historiadora da USP vinha já levantando. Pastor Rai, por que o senhor afirma que a genética vai ser determinante nisso? Olha, irmão, guarda isso, guarda isso. Sabe quando a Bíblia fala lá dos 144 mil? Sabe? 12 mil de cada tribo, judeus. Ali é literal, irmãos. Eu quero acreditar que o mapeamento genético um dia vai poder trazer essa linhagem lá atrás das 12 tribos. Está entendendo? Está entendendo? Hoje a genética já pega um judeu e pega um árabe e eles conseguem falar, olha, pela genética, eles são irmãos, são filhos de Abraão. Glória a Deus. Pela genética, pela ciência. Então eu quero acreditar que um dia, assim como as tribos se perderam lá na Samaria, não se perderam? A gente sabe que os samaritanos ficaram presos no cativeiro assírio e os samaritanos, eles se perderam. E sobrou só qual tribo? Só sobrou a tribo de Judá, que foi para o cativeiro babilônico. Depois ele volta. Então hoje, quando a gente tem judeu, ali em Judá a gente tem as 12 tribos. Mas quem é de Benjamim? Quem é de Ruben, Simeão, Naftali, Manassés? Nós não sabemos. Porque tudo está como judeu, a tribo de Judá, que já foi a única que foi preservada, não é? Pois é. Mas Apocalipse, nesse livro bendito, revelado,
diz que na última grande colheita de todos os tempos, Deus levantará 12.000 de cada tribo, homens virgens, que sob a orientação das duas testemunhas serão os 144.000 missionários pregadores que atearão fogo nesse mundo e milhares se converterão antes do último grande momento. Como que a Bíblia fala que era de 12.000 cada uma, se naqueles dias que João escreveu, nem ele sabia de qual tribo ele era direito? Nem ele sabia. Deus sabe, Deus é o detentor da história. Claro que alguns judeus sabiam, por exemplo, Paulo, quando ele fala dele próprio, ele fala, eu sou fariseu de fariseus da tribo de Benjamim. Mas muitos se perderam, porque logo vieram o cativeiro, logo depois da Babilônia, eles foram para Jerusalém, e depois vieram vários outros cativeiros, vários outros momentos de império sobre eles, e ali mesmo na igreja primitiva, ou no Novo Testamento, era o Império Romano. Então, o que importava, eles saberem um pouco da sua linhagem, da sua história, mas muitos se perderam. E isso é fantástico. Bom, eu entrei em tudo isso, irmãos, para falar um pouco da história, tá? Da história. Aí, voltando, vem então o grande momento na história, em 1500, com a Reforma Protestante, com o nosso amado Padre Lutero, que se converte e se torna um pastor de Deus, homem de Deus. E ali vem a Reforma Protestante, não só com ele, mas com os príncipes. Depois vem Calvino. E aí vem o quê? A retomada das Escrituras. Perceba, Lutero, ele não disse que Deus não tinha poder de curar. Ele só achava que ele não poderia, talvez, impor as mãos sobre alguém. Porque já fazia-se mais de 1000 anos que não se tinha essa prática. E durante esses 500 anos de história da igreja, todos os grandes avivalistas dependiam do Espírito Santo, sabiam do poder de Deus, mas eles não faziam frente ou faziam questão de repente, profetizar para alguém, porque a profecia sagrada bastava para eles. A mensagem de Deus bastava para eles. Aí talvez você me pergunte, mas pastor, depois da Reforma Protestante não tinha cura? Sim, tinha. Antes da Reforma Protestante, alguns grupos que chamamos de grupos dissidentes, que eram também pietistas, que eram os puritanos, eles mencionam o poder de Deus, uma intervenção de Deus, mas a gente não tem muito exercício dos dons, como era na igreja primitiva. E um pouquinho antes da virada do século XX, principalmente ali no século XVIII, com John Wesley, nós vemos um poder extraordinário do Espírito Santo na vida de John Wesley Whitefield. Eles pregam, as pessoas caíam pelo poder de Deus. John Wesley não se vangloriava disso. Era comum, vocês vão ver isso na aula de História dos Avivamentos, eu cito isso bastante. Era comum um grupo de pessoas estar numa praça desacordada, e as pessoas, quando passavam, viam vários homens e mulheres vestidos e bem vestidos e cheiravam a boca deles, não tinham álcool, eles já chamavam a autoridade e eles falavam assim, policial, temos aqui vários homens deitados nas praças, desacordados. Aí os policiais perguntavam, mas vocês abriram a boca deles, cheiraram, eles estavam embriagados? Não, cheiramos, não estavam embriagados, estão bem vestidos. Vocês ouviram falar de um certo pregador pregando aí nas praças, John Wesley ou George Whitefield? Ouvimos. Então não se preocupe não, é o poder de Deus sobre eles. Era comum. E John Wesley não saía jogando terno, não saía jogando a Bíblia, não saía jogando nada. Mas era comum Deus fazer esses sinais. E eles não se vangloriavam, porque, irmãos, antes de cair, eles queriam ver convertidos. Porque também era comum John Wesley apanhar nas praças, John Wesley ser surrado, era comum John Wesley ser apedrejado. Professor de Oxford, um homem catedrático, um líder anglicano, pregador piedoso que viajava o mundo, tomava pedrada. Fantástico, fantástico. E por que eu estou falando tudo isso? Então a gente começa a ver, e na história da igreja a gente começa a ver o quê? Alguns sinais de Deus curando aqui, Deus curando ali. Mas quando Deus curava, eles davam glória a Deus. Não era o pastor. Podiam até falar, o pastor orou, mas a cura veio de Deus. E o pastor também não se envaidecia. Está entendendo, irmãos? Mas aí, um pouquinho antes da virada do século XX, Deus, e aí onde entra, presta bastante atenção no que eu vou falar. Presta bastante atenção. Quem é o líder supremo
da igreja de Jesus não é o Espírito Santo? Então, Amém. o Espírito Santo, na virada do século XX, resolveu derramar o seu poder de forma extraordinária naquilo que chamamos o avivamento da Rua Azusa, mas não somente neles, mas um pouco antes deles, mas no avivamento da Rua Azusa e depois com o que aconteceu na vida dos nossos irmãos pentecostais avivados, foi algo do Espírito, ele permitindo no seio da sua igreja. Da mesma forma que essa igreja era poderosa nos dons e talentos, e de repente os dons e talentos vão sendo diminutos ao longo dos séculos. Por quê? Porque esse líder supremo quis. Vem a reforma protestante, uma reforma maravilhosa, uma reforma teológica. E agora, na virada do século XX, vem uma reforma que a gente chama de eclesiológica, ou reforma pneumatológica, aonde o Espírito Santo de Deus aflora no seio da igreja. E hoje, para nós, é tão comum os dons, o poder, a virtude. E aí é onde a gente entende que foi a permissão do Espírito Santo de Deus na igreja. E aí, quando os nossos irmãos pentecostais e avivados se vangloriam disso, eu digo que eles já estão caindo numa seta. Por quê? Porque foi o Espírito Santo. Deus quis usar os nossos irmãos. Lembrem muito bem, quem eram os fundadores da igreja Assembleia de Deus? Eram missionários batistas. Quem eram os fundadores da congregação? Eram missionários de igrejas históricas. Percebam, então, quando nós criamos os nossos guetos e nós nos envaidecemos, o problema é nosso. Porque, de fato, quando Deus quis se revelar de uma forma tremenda e poderosa sobre a igreja dele, ele fez quando ele quis, da forma que ele quis. Agora, vem cá. Depois do surgimento pentecostal e avivado, surgiram muitos engodos, principalmente o movimento neopentecostal, ou também, dentro do movimento pentecostal, tivemos muitos problemas por causa do Espírito Santo e por causa dos dons, não por causa desse líder supremo, mas por causa da maneira em que nós, Igreja do Deus Vivo, encaramos essas questões. Tivemos ou não tivemos? O que vocês acham disso? Vamos lá. O que vocês acham? Vamos lá, Mandil, pode falar. Ô, pastor, foi muito interessante ver que é nesse estudo que eu estava fazendo, que na verdade eu não tinha parado para pensar e não tinha ouvido muito sobre isso também, que os reformadores da igreja tinham um pensamento sobre ser batizado no Espírito Santo e o movimento pentecostal tinha uma outra visão completamente diferente, né? Sim. Que é a questão que os reformadores, eles pensam, e na verdade é a doutrina bíblica, que a pessoa recebe o Espírito Santo assim que se converte. E na verdade os pentecostais, né, eles já ensinam outra doutrina, né, que para você se converte, depois você tem que ser batizado pelo Espírito Santo. É muito interessante isso. E eu falei, caramba, e eu não tinha consciência dessa briga entre essas doutrinas dos reformadores e dos pentecostais. Eu sempre ouvia falar aqui e acolá, mas não tinha total ciência. Sim, então, Dil, ó, nós vamos estar estudando isso detalhadamente, Dil, aqui. Isso que é legal. Nessa aula, nós estaremos trabalhando com bastante critério, com bastante zelo, essa questão. Então, por exemplo, a gente na aula, durante esses dias de encontro nós, a gente vai trabalhar tudo isso. É possível, Dil, já vou antecipar, a gente vai ver aquilo que eu disse há pouco sobre Wesley. No essencial, unidade. No não essencial, respeito. E nas demais coisas, amor. Então, quando a gente aplica essa premissa, a gente consegue caminhar com muita excelência, entendeu? O que você falou, agora a gente vai estudar, a gente vai ver por que um grupo pensa assim, por que outro grupo pensa assado, e aí a gente vai estar construindo e vendo de uma forma muito linda. Mas voltando para a minha pergunta, que eu queria fazer Desculpa vocês ter refletir, fugido um pouco do assunto. por exemplo, irmãos, é claro que as divisões, elas sempre existiram no meio do povo de Deus. Guarda isso.
As divisões sempre existiram, tá? Então, não pense que as divisões deixaram de existir. Não, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: as divisões, elas sempre existiram. No entanto, olha que interessante. Olha que interessante. As divisões sempre existiram. Logo depois que houve a reforma protestante com Lutero, com os príncipes, com Calvino, sempre foram tentados a terem divisões os servos de Deus. As seitas nascem, etc. e tal. Mas olha o que eu quero dizer com isso. Depois do movimento pentecostal, ou seja, quando o Espírito Santo, eu gosto de pensar assim, ele disse lá no céu, junto com o Pai, com Jesus, bom, a minha igreja já está bastante madura teologicamente, eles já conhecem bastante a minha palavra, eu precisei de 500, 400 anos para estruturá-los de novo, porque eles passaram praticamente 1000 anos em declínio. Agora que eles se fundamentaram, agora eu posso dar algo a mais para eles. Eu vou permitir que os meus filhos, os meus servos, desfrutem do meu agir entre eles. Aí vem essa poderosa graça derramada do poder de Deus entre nós, que é os dons, a clareza dos dons. Perceba, isso é magnífico. Quando você é maduro, quando você é piedoso. Por outro lado, tem surgido ao longo desses 100 anos, cento e poucos anos, desde o avivamento da Azusa, da Rua Azusa, as criações das igrejas, etc. e tal, e denominações, tem havido muitas brigas por causa dos dons, divisões, tem ou não tem? Os neopentecostais, tem ou não tem? É o que mais Fala um pouquinho aí, pastor Johnny. Né? Pastor, o que houve bastante foi, depois do avivamento, uma divisão, porque todo avivamento ele traz coisas boas e ruins, né? Ele tinha essa parte boa do agir do Espírito Santo, mas acaba que os grupos se dividindo e há uns acréscimos, né, no meio pentecostal e neopentecostal, além daquilo que aconteceu. Há uma má interpretação, às vezes, também, né? Então, a irmã, foi boa a sua participação. Agora eu pergunto. Ora, o Espírito Santo não dá sinais? Dá. Ele não unifica? Dá. E por que vem as divisões? Perceba. Ora, se ele está dando mais, por que está dividindo? Aí eu estou fazendo vocês pensarem, porque a gente vai debater bastante isso, irmãos, porque o pastor... deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui. Já eu lembro o nome dele. Ele fala o seguinte, que nós cristãos temos muita unidade quando falamos da Trindade, quando falamos da pessoa do Pai, do Filho e até do Espírito Santo. Mas quando entramos no Espírito Santo e quando entramos em características do Espírito Santo, é onde entra toda a confusão e as divisões. E aí eu pergunto, por que essas divisões acontecem? Por que essas frações acontecem? Será que é falta de interpretação, falta de sabedoria? Ou será que agora é o homem, ser humano, na sua carne, causando cismas, achas? Para mim é o homem na carne. Estou entendendo? Ari, deixa... Paz, Ari, seja bem-vindo, viu? Deixa o microfone fechado, Ari, por favor. Abriu. Isso. Então, aqui a irmã colocou, e aqui, irmãos, talvez você pergunte, mas pastor, o Espírito Santo não pode permitir com que o grupo se divida? Claro, claro. Vou dar um exemplo apenas, porque depois a gente vai trabalhar isso mais para frente. John Wesley, quando ele veio trazer a mensagem do Evangelho, e ali com um grupo chamado Clube dos Santos, começaram a pregar, junto com também aquilo que eles chamavam de ministros leigos. Ele não quis criar uma nova igreja. Os irmãos que foram da igreja metodista sabem disso. Ele veio reformando a igreja anglicana, porque ele era um anglicano. Ele não queria criar uma nova denominação. A denominação o pôs para fora, por causa da postura dele. Ele queria restaurar aquela igreja que estava fria dentro da sua liturgia, dentro do seu cristianismo nominal. Assim fez também Whitefield.
Assim foi também Spurgeon. Assim foram quase todos os grandes homens e mulheres de Deus, piedosos. Eles não precisam criar algo para eles. Quando surge um novo grupo na história da igreja, presta bastante atenção no que eu vou dizer, irmãos. Denominação não está nas escrituras, irmãos. Denominação não está nas escrituras. Nós entendemos que Deus permite a criação das denominações para que elas sirvam ao Cristo ressurreto e à proclamação do Evangelho. Mas a denominação pode se tornar um ídolo para muitos. Guarda isso. Não existia igreja batista no Novo Testamento, metodista, presbiteriana. Existia os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Você está dizendo então, pastor, porque a gente vai pregar para a gente destruir tudo isso? Não, não é isso. Nós entendemos de forma madura que as denominações surgem na história da igreja para contribuir com a expansão do reino, mas elas estão a serviço de e não estão sobre o. A Igreja Católica Romana, ela tem a tradição católica. Eles interpretam a Bíblia da seguinte forma: a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e a tradição da igreja, ela está em pé de igualdade e sobre a palavra de Deus. É a tradição da igreja que diz o que é Bíblia. Nós não acreditamos nisso. Por isso que dentro da tradição da igreja eles colocam a infabilidade papal, o culto a Maria. Pode ver que a mariolatria nasce na tradição da igreja. Em nenhum momento na história da igreja você vê os nossos antepassados ensinando a adorarmos Maria. Nós temos Maria como uma referência, uma grande referência, mas jamais como corredentora da humanidade, jamais. Então, é a tradição. Então, cuidado, irmão, porque a gente muitas vezes começa a colocar nossa denominação como pé de igualdade. Irmãos, nós somos cristãos. Guarda essa frase. Eu, por exemplo, se quiserem, sigam esse modelo meu. Eu amo a Igreja Batista, mas eu adoro somente a Jesus. A Igreja Batista é serva de Jesus. Eu não adoro a Igreja Batista. Eu adoro a Jesus. Eu amo a Igreja Batista, a tradição batista, mas eu aprendi a amar também os reformados, os meus irmãos históricos, mas eu adoro somente a Jesus. Então, nota, irmãos, voltando aqui, toda divisão que se deu ao longo desses últimos 100 e poucos anos se deu por causa do Espírito Santo. Aí eu pergunto, foi o Espírito Santo dividido ou foi o homem carnal usando o dom dele para a glória dele, para criar o grupo dele? Porque agora, irmãos, guardem isso. As questões de dons, ao mesmo tempo que são poderosas em Deus, por isso que a gente vai estudar por último a questão dos dons. Por último. A gente vai estar estudando a pessoa de. Durante esses dias a gente vai estar gastando tempo com a pessoa de. A pessoa do Espírito Santo, quem ele é, a obra que ele faz, a maneira que ele se revela. Porque o que me importa é saber como esse líder supremo age. Como ele executa, como ele trabalhou lá no Velho Testamento, como ele trabalhou no Novo Testamento, como ele trabalhou na vida do Messias, como ele trabalhou na igreja primitiva, como ele trabalhou ao longo desses 2000 anos. É assim que eu quero que ele trabalhe na minha vida, porque aí sim vai ter sentido eu fazer a obra dele. Então, a partir daí, ter os dons deles e ser uma bênção, ótimo. Se eu não for uma bênção, como eu gostaria que fosse, ótimo também. Então, irmãos, para eu concluir aqui esse ponto, para a gente ir para o slide, para a gente prosseguir, deixa eu só dizer uma última coisa aqui. Não é o Espírito Santo quem divide. Somos nós, que dividimos em nome dele. Deixa eu falar aqui para os irmãos, e eu até faço menção aqui, a dar o meu exemplo. Hoje, nossa igreja é uma igreja batista nacional e independente. Desde 2018, outubro de 2018, nós fomos desligados da convenção e eu fui desligado das ordens dos pastores. Mas eu continuo sendo um batista nacional independente, que tenho harmonia com os pastores. Esse seminário serve às igrejas batistas nacionais e outras denominações. Tanto é que estamos aqui. Olha só que interessante. Quando eu fui para a Igreja Batista Missionária, isso em 1994, que Deus me separou para lá, em 95, no meio de 95, o Senhor me deu o privilégio de ser o dirigente dessa igreja. A igreja já queria que eu me tornasse pastor, eu falei, não, ainda não.
E dentro da convenção tinha um critério que só poderiam ser ordenado um pastor depois de 2 anos de casa, ou seja, de experiência em igreja. Eu me converti numa igreja chamada Missão Cristã Verdade e Vida. Ela foi a minha casa, onde eu nasci como membro da família de Deus. O meu pai na fé é um homem chamado Aguinaldo, é um diácono. Ele pregou para mim, e com a mensagem que ele pregava para mim, o Espírito Santo de Deus sacudiu a minha vida. E com essa mensagem me incomodando, um dia eu caí nessa igreja, a convite de um amigo. E lá eu me converti, e lá eu fiquei, durante muitos anos da minha vida. E lá eu me tornei parte dessa família de Deus. E lá eu fui para o Seminário Teológico Batista Nacional. E então eu fui ensinado pelas doutrinas batistas e batistas nacionais. Então eu conheci o colegiado, eu conheci o povo, mas eu não era um batista nacional. Depois que eu me casei, eu me formei em 93, eu me casei em 94, e no final de 94 o Espírito Santo falou muito comigo para eu conhecer a igreja que hoje eu pastorei. Eu não quis ir e fui. Quando cheguei lá foi algo fantástico. Eu tive uma experiência muito linda, muito forte, porque durante os meus meses de casamento, até novembro de 94, eu me casei em setembro, até o final de novembro, início de dezembro, o Espírito Santo ficava falando para mim, vai na Igreja Batista Missionária. E eu falava, tô ficando louco. Vai na Igreja Batista Missionária. Eu falei, tô ficando louco. Porque em 93, irmãos, em junho de 93, meados de 93, aí minha igreja teve uma grande dificuldade e ela praticamente se dissolveu, a igreja que eu me converti. Então, daquela igreja saíram vários grupos. Um foi para o Avivamento Bíblico, outro foi para o Renascer. Um grupo montou uma igreja Batista Nacional e aquela igreja ficou com um pastor. E eu lembro que o Espírito Santo de Deus não quis que eu acompanhasse ninguém. E eu fiquei muito em crise, porque eu era um seminarista, e eu falei, meu Deus, eu queria participar de alguns grupos, e eu falei, o que fazer? E eu só tive essa clareza. Pedi a direção para Deus, e durante esse período foi como se o Espírito Santo de Deus estivesse me preparando para essa igreja. Eu me casei em 94, em setembro de 94, mas um pouco antes disso, eu comecei a participar de uma igreja aqui em Ferraz, porque muitos irmãos que estudavam no seminário, eles eram dessa igreja aqui em Ferraz. Então eu falei, eu vou começar a participar, porque eu vou morar em Poá, e eu quero, poder me membrar nessa igreja, etc. e tal. E por que eu não queria ir na Igreja Batista Missionária? Porque na minha classe, desde o primeiro ano de classe, eu conheci vários irmãos da Igreja Batista Missionária, que durante esse período de seminário saíram da Igreja Batista Missionária e foram para essa outra igreja. Eu falei, eu não quero passar por um problema como é o que eu tive. E então eu pensei comigo, eu não quero conhecer essa igreja. E quando eu me casei, o Espírito Santo falava comigo, foi muito forte. A mamãe falava comigo, falando, eu estou ficando louco, não é possível. E então um dia eu falei para minha esposa, eu falei, bem, vamos conhecer a Igreja Batista Missionária? Ela falou, onde é? Eu falei, eu só fiquei sabendo que é em tal lugar, mas eu não sei como é, nem onde é. Eu cheguei lá, eu e a Nídia batemos palma, era um terreno, tinha uma casinha no final, e aí saiu uma senhora com o cabelo bem comprido, uma anciã, a irmã Fidelcina. Eu falei, irmã, tô vendo aqui que tem uma placa, né? Tô vendo que tem uma casinha. Tudo bem, minha irmã? Tudo bem. Eu vim fazer uma visita na igreja. Ela disse assim, é aqui. Eu falei, mas onde está a igreja que eu não estou vendo? É lá embaixo, pastor, no porão, onde hoje é o nosso infantil. Quando eu cheguei ali, irmãos, uma das coisas mais fortes, experiências mais fortes da minha vida, eu tive com o Espírito Santo de Deus. Porque a igreja nesse período estava sem pastor. Tinha vindo 2 obreiros de uma outra igreja de Suzano, de uma igreja batista nacional de Suzano, ver os irmãos. Tinha um pequenino grupo ali de por volta 5 a 8 irmãos. Mais esses 2 obreiros, mais eu. Então, ao todo, umas 10 pessoas. O pastor tinha abandonado a igreja estava sem pastor. E vários pastores quiseram pegar aquela igreja, principalmente, não por causa dos obreiros, mas por causa do terreno. E por acaso eu caí ali. E aí começou o culto. Quando começou o culto, só tinha um irmãozinho tocando. Eu me lembro como hoje, o ministro de louvor era um só com a guitarra, que é o irmão Henrique. Irmãos, o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida de forma tão poderosa, que ali pela primeira vez, de forma audível, clara,
e poderosa, veio uma ordem de comando do Senhor à minha vida. A ordem de comando foi: você será pastor e professor de seminário. Eu chorei o culto todo. Culto todo. Eu não lembro direito que foi pregado, as demais coisas, mas eu chorava intensamente, porque durante todos os meus anos de seminário, eu fui para o seminário achando que eu ia ser um missionário e um pregador de praça. Sabe esse pregador de praça que a gente está vendo agora nas redes sociais? Eu me preparei para isso, para ir para as tribos indígenas e para ir para as praças. Essa foi a minha preparação durante todo o meu seminário. Na igreja local que eu era um obreiro piedoso, não perdia um culto, participava de tudo, mas raramente pregava, raramente dava uma aula, porque eu não fazia questão, porque eu queria pregar e ganhar almas para Cristo. Então, logo depois desse problema que ocorreu, que a gente se entristeceu muito, que eu na realidade, acabei saindo com esse grupo, porque eu fiquei entre o grupo dissidente e o pastor, eu fiquei apaziguando o fogo, foi uma assembleia horrorosa, os irmãos queriam tomar a igreja do pastor, e eu falava, não, vocês não vão fazer isso, mas a gente construiu isso. Não, deixa o pastor. Se o pastor não entendeu vocês, então vamos pegar nossas coisas e ir embora. E na realidade, como o pastor não me entendeu direito, irmãos, eu tinha 23 anos nessa época, um jovem seminarista. Eu tentei apaziguar o pastor, foi uma coisa horrorosa. Eu tenho até vergonha de lembrar, uma outra hora eu conto para vocês essa experiência. Vexatória. Mas eu quis deixar a igreja com o pastor, eu fiz questão de falar para aquele grupo dissidente, não, vocês não vão tomar nada do pastor, não. De jeito nenhum. Imagina um jovem de 20 e poucos anos, segurando diáconos, presbíteros, líderes de jovens, ministros de música, cheio de vontade, a grande maioria da igreja. Eu falei, não, vocês não vão fazer isso, não. Vocês não vão fazer. Vocês vão deixar o pastor em paz. Porque o pastor é homem de Deus. E foi isso que aconteceu. E aí o que acontece? Esse período foi um período horroroso da minha vida, em que eu fiquei sem igreja. E aí eu acabei frequentando essa igreja dos irmãos. E no ano de 94, no janeiro de 94, eu até cheguei a me membrar dessa igreja, porque eu estava sem igreja. O que eu fazia para dizimar, irmãos? Olha o que eu fazia. Eu orava a Deus e falava, Senhor, onde o Senhor quer que eu dê o meu dízimo? E dava. Escolhi uma igreja onde tinha um missionário que eu conhecia, e lá e depositava, falava, pastor, o senhor pode dedicar isso daqui por... Durante esse período todo eu não deixei de dizimar. Sabe por quê, irmão? O dízimo não é para a igreja, não é para o pastor, o dízimo é para Deus. E assim que eu vivia durante esse período. Aí me membrei nessa igreja e fiquei participando pouco dela. Minha esposa, nesse período, foi para o avivamento bíblico na Zona Norte. E aí nós nos casamos em setembro de 94, 10 de setembro de 94. O pastor do avivamento bíblico fez o nosso casamento. E quando eu vim morar aqui, então eu falei, amor, agora essa igreja está em expansão, eu sou um seminarista recém-formado, vou trabalhar bastante. E aí o Espírito Santo vai na Igreja Batista Missionária, Eu falei, estou ficando louco. Os irmãos que eram seminaristas já estavam nessa igreja em expansão. Falei, eu vou lá para a Batista Missionária com problema? Vou nada. E aí foi onde eu fui e aí o Espírito Santo me envolveu. Segunda experiência poderosíssima nessa noite. O Espírito Santo me abraçou de uma forma ímpar e exclusiva. E ele imprimiu no meu coração, você é desse lugar. Irmãos, acabou aquele culto. Procurei aqueles 2 dirigentes e falei assim, eu estarei pedindo a minha carta de transferência. Estarei vindo para cá. Mas por quê? Porque eu não tive dúvida. Irmãos, eu sou muito decidido. Quando se trata de Deus, eu só preciso de uma ordem de comando. Eu já tinha ouvido a voz de Deus em alguns outros episódios. Mas eu sonhava, amados, Meu sonho de seminarista, nas vigílias, era quando alguém fosse tomado em profecia e falasse, Raimundo, você vai para tal lugar. Eu morria de vontade disso. Eu não via a hora de pegar minhas coisas, minha mala e fazer. Mas Deus não falava, eu ficava triste. Porque isso não acontecia. E misteriosamente, ao obedecer a voz do Espírito Santo, ele falou comigo, você será pastor e professor de seminário. Bom, me membrei em dezembro de 94 na Igreja Batista Missionária. No meio de ano, em junho ou julho de 95, a igreja me convida a ser o dirigente. Aí eu já tinha cabelo, bastante cabelo, eu fiquei arrepiado. Falei, olha, meu Deus, isso eu não contei para ninguém, foi a minha experiência com Deus. Tanto é, quando chegou em casa, irmãos, o que eu falei para minha esposa? Eu falei, amor, é o seguinte, nós estamos indo nessa igreja grande aqui,
tem ministério de louvor, estão gravando CD, né? E é o seguinte, amor, se você quiser continuar a frequentar essa igreja, você pode ficar. Porque eu, a partir de hoje, vou ficar lá na Igreja Batista Missionária, mas eu não quero te forçar. E eu me lembro como hoje, irmãos. Nós morávamos ainda na primeira parte da nossa casa, porque quando casamos aqui, hoje temos um sobrado, né? Eu estou aqui no terceiro andar no meu escritório, mas no começo era só a parte de baixo, e a minha sala eu dividia com guarda-roupa e fazia sala e quarto, deitado ali na cama. Falei para ela, e ela falou, amor, aonde você for eu irei, onde você ficar eu ficarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu dei um beijo bem gostoso nela e falei, amém, amor. E aí peguei já a carta da igreja, a professora Aparecida era secretária na igreja nessa época, que eu ia na igreja que ela ia, e ela nem me conhecia, o pastor lá nem me conhecia, porque era um membro lá, irmão, eu nunca quis aparecer, irmão, nunca quis, irmão. Eu fui treinado para ir para o meio do mato, eu fui treinado para ir para as praças, eu não queria saber de pregar em púlpito, de vaidade, de nada disso. E aí, irmãos, eu me lembrei, em 95, no meio do ano, me torno dirigente. E aí eu recebi a recomendação de ficar 2 anos em período probatório. Em 97 eu fui ordenado pastor e estou nessa igreja até hoje, cumprindo a minha vocação, porque quando o Espírito Santo de Deus fala, ele cumpre, e quando ele cumpre, ele sustenta, e quando ele sustenta, ele providencia meios. E hoje, para minha alegria, para a glória de Deus, ainda temos um seminário na nossa igreja local. Por quê? Porque é Deus, eu desejava um dia, quem sabe ter, mas eu nem imaginava naquele dia, naquele primeiro dia de todos, que eu seria pastor dessa igreja e professor dessa igreja. Eu saí ali com a voz de comando, que eu seria pastor e que eu seria professor, onde ele me enviasse. E que eu estaria ali agora participando dessa igreja, mas não para pastoreá-la. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês, que eu fiz logo de cara. Porque eu não quis conhecer a história da... Porque eu não quis pertencer a essa igreja? Por causa da história. A história de muita briga e de muita oscilação. Entrava um grupo, e aí a igreja inchava, aí saía o grupo, a igreja desinchava, entrava outro pastor, a igreja inchava. Muitos ciclos assim. Ciclos de, eu diria, de emotividade, não de substância, irmãos. Porque quando o Espírito Santo de Deus está, irmão, em algo, você tem começo, meio e fim. Quando é só fogo de palha, só tem rojão. Sabe o ministério rojão? Sobe, explode, faz barulho, apaga tudo. Quando é o Espírito Santo, irmão, pode não ter luz de rojão, barulho de rojão, mas tem intensidade e poder do Espírito. Tem aquilo que em Atos 1:8 diz que é o poder de Deus, que no grego é dinamai, ou seja, tem dinamite, aonde? Aqui e no ministério. Então, quando eu soube da história da igreja, uma das primeiras coisas que eu fiz como dirigente, ainda eu acho que nem era pastor, irmãos, eu marquei uma reunião com o pastor da primeira igreja batista que fica na PIB da Tiradentes, que é uma rua depois da nossa, que a história da nossa igreja ela nasce como uma cisão por causa dos dons. Mas na realidade, irmãos, deixa eu dizer aqui para os irmãos, quanto foram as igrejas que nasceram em divisões por causa dos dons? Pergunto, foi legítimo? Jamais. Não precisava ter dividido. As pessoas, muitas vezes, que querem uma divisão, elas precisam só de um precedente, de uma oportunidade, de uma ocasião. E os dons, pelo poder de Deus, foi um bom precedente para aquele grupo dissidente causar uma divisão. Percebam, o pastor Enéas Tonini, o pastor Rego do Nascimento, nunca quiseram montar uma nova denominação. Eles foram expulsos da Batista Brasileira e aí, então, eles continuaram fazendo a obra deles. Eles não queriam criar uma nova denominação. A história da Convenção Batista Nacional não nasce porque eles eram vaidosos. Um grupo de pastores que foram expulsos se reuniram, criaram uma associação e depois de alguns anos eles falaram, pastor, vamos chamar aqui e vamos criar então a nossa convenção. Temos muitos irmãos que pensam como nós. E o pastor Enéas então concordou. Olha que interessante. Mas o pastor Enéas não era um dissidente. Ele não era um vaidoso. O pastor Enéas era um pregador. O que eu fiz, irmãos? Jovem, dirigente da igreja, procurei o pastor que estava dirigindo a igreja e falou, pastor, é o seguinte, eu sei que a nossa igreja nasce de uma briga da igreja de vocês. Eu não sei por que a briga, eu não conheço o motivo, eu só sei do seguinte, eu assumi esse pastorado
E eu gostaria de um dia vir com o meu pequenino grupo, que era ali por volta de 5, 8. Nesse período que eu me tornei dirigente, foram se convertendo mais gente. Então a gente já tinha umas 12, 15 pessoas. Eu queria vir com a minha igreja, e numa reunião solene, numa assembleia aqui de vocês, e literalmente pedir perdão. Porque se um dia a história da nossa igreja chateou a igreja de vocês, eu gostaria de estar aqui como representante daquele colegiado, dizendo, nos perdoe por qualquer coisa. O pastor ficou me olhando, sem entender muito, falou, tá bom. Eu falei, pastor, é só isso? Só isso? Eu falei, só isso. Deus não falou mais nada para mim, Deus não falou, volte para lá. Deus não falou, Deus só falou aquilo que a Bíblia fala. E como que Deus falou isso para mim, irmão? Na Bíblia. A Bíblia não está escrito isso? Para a gente reparar as arestas, fazer o que é correto. Eu sabia que a história tinha deixado rugas, marcas, problemas, feridas. Tanto é que parece-me que até no Jornal da Cidade de Ferraz saiu problemas de divisão, porque eu não sei o quê. Eu falei, pelo amor de Deus, uma igreja tão pequena que divide com outra igreja que ainda dá tantas máculas. Eu falei, irmãos, eu não quero saber nada disso. O pastor marcou uma assembleia, fomos na nossa igreja e lá pedi perdão. Perguntei se alguém queria falar alguma coisa, ninguém fez. Eu falei, pastor, muito obrigado, eles oraram por nós. E aí, voltei para a nossa igreja, estamos até hoje. Por quê? Porque tudo o que Deus faz pelo poder do Espírito Santo de Deus perdura. Eu quero acreditar, irmãos, que se Deus tivesse me dado uma outra instrução, eu faria. Deus não me deu. Mas eu fui ali tapar as arestas. Sabe aquilo que Neemias fez? Sabe aquilo que grandes homens de Deus no passado fizeram? Pedir perdão. Qual o problema, irmão? Pedir perdão. Fui lá pedir perdão em nome da igreja. Eu assumi uma igreja. Olha que interessante. Eu não assumi uma igreja, ela não tinha um terreno? Não tinha documento nenhum, mas não tinha um terreno? Tinha. Eu não era o responsável pelo terreno? A igreja tem uma história. Eu era responsável por aquela história. Custava eu reparar algumas arestas? Não. É humilhante isso? Eu não vejo, eu vejo como honra. É o que eu fui fazer. Agora, talvez o pastor não me recebesse. Então eu apresentaria isso diante da nossa igreja, numa assembleia também, porque eu fiz uma assembleia na nossa igreja para ir lá na assembleia deles e deixamos isso tudo, né, alinhados espiritualmente. Então eu estou contando aqui meu testemunho para vocês, porque eu quero acreditar que a obra do Espírito Santo é uma obra que perdura, é uma obra que unifica. E contei o meu testemunho aqui, porque lembra que eu disse, o Espírito Santo jamais causa em nós divisão. O Espírito Santo jamais causa em nós subtração. O Espírito Santo causa em nós multiplicações e somas. Eu, particularmente, receberei qualquer irmão da PIB ali para ser membro da nossa igreja ou do nosso seminário, desde que esteja em harmonia. Se alguém sair dali, receberei. Se for debaixo de bênção, claro. E vier para o nosso seminário, claro. Como também já tive membros da nossa igreja que foram se tornar membros dali. Por quê? Porque é uma igreja irmã, irmãos. Importante estarmos no colegiado. Hoje, se tiver alunos lá da PIB, de Ferraz, para aprender aqui conosco, serão muito bem-vindos, como de outras denominações. Por quê? Porque Deus, quando estamos no Espírito Santo, Ele sempre nos une, Ele sempre nos soma, Ele sempre nos multiplica. As divisões estão em nós, irmãos. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para que você não fique com dúvida. Se eu tivesse ido lá e o pastor não tivesse me aceitado, eu faria uma reunião com a nossa igreja e colocaríamos uma pedra sobre isso. Porque eu tentei. Hoje, quando eu recebo um membro de uma igreja irmã, que eu chamo irmã, qualquer uma denominação protestante, né? Desde os presbiterianos até os batistas e pentecostais, etc. Eu peço carta de transferência. Por que eu peço? Porque eu quero acreditar que se o irmão foi bênção lá, ele vai ser bênção aqui. E eu quero acreditar que o pastor vai dar carta. Já notaram como isso se perdeu? Já notaram? As pessoas não pedem mais carta? Irmãos, está errado. A gente tem que pedir carta. Se a igreja local não dá carta, pelo menos o irmão fez o papel. Na minha igreja, eu faço questão, quando alguém sai debaixo de bênção, eu falo, está aqui sua carta, irmão. Eu gosto, principalmente, quando o irmão já tem uma igreja fixa para ir, porque eu já dou uma carta direcionada. Porque tem aqueles que pedem carta para ir para lugar nenhum.
não aconselho. Mas tem vezes que a pessoa quer fazer isso. Respeito, não concordo, mas respeito. Porque é uma ovelha desgarrada, sem aprisco e sem pastorado. Eu quero acreditar que a obra do Espírito Santo continua sendo de multiplicação, de soma e de bênção para todos nós, tá bom? Beleza, irmãos? Esse meu testemunho, ele assim, me deixa muito emocionado, porque foi uma das experiências mais fortes da minha vida no que se diz respeito ao ministério. Vários amigos meus na Bolsa me chamavam de bispo, né? Porque eu tive o prazer e a honra de formar vários colegas. Eles falavam, você não é pastor só, você é bispo. Eu falava assim para eles, filho, Deus nunca disse que eu seria bispo. Se um dia ele disser, aí vinham outros brincar, você é o nosso apóstolo. Eu falava assim, deixa de ser besta, rapaz. Né? E eu falava assim, Deus nunca disse isso para mim. Eu me orgulho, e naquele orgulho saudável, de ser chamado apenas pastor. E me orgulho de ser um professor de seminário. Se Deus tiver alguma outra coisa para mim, que seja também na mesma voz de comando. Irmãos, o maior interessado pela nossa vida em ministério não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso líder. É Ele que tem o desejo de nos conduzir e de nos levar. Discernir o que Ele quer para nós é muito difícil, mas ao mesmo tempo esperar por Ele, mais cedo ou mais tarde, Ele vai delinear, Ele vai confirmar, Ele vai conduzir e Ele vai dar uma direção, que não é das nossas vaidades, é dele. E com certeza a gente vai prosperar. Então eu fico muito feliz de ter compartilhado aqui nesse primeiro bloco de pneumatologia o meu testemunho. Eu até preciso falar mais dele para a igreja, porque ele é uma coisa que talvez seja essa razão, porque eu amo tanto essa igreja. E agora, irmãos, desde 2015 nós nos afastamos um pouco da associação e da convenção. Algo que eu decidi juntamente com a igreja e com a liderança. Aliás, 2013, por várias razões. Mas eu amo os pastores da convenção, são homens de Deus, tem uma harmonia muito grande. Foi uma coisa minha e foi uma coisa da nossa liderança, em 2013. E em 2018 nos tornamos independentes. Eu poderia criar a Igreja Batista de Ferraz, independente, mas eu ainda sou um batista nacional, independente. Isso. Por quê? Porque a igreja não é minha. Eu aprendi com o pastor José Silva que eu não tenho uma igreja, eu cuido de uma igreja. E é assim, se um dia Deus quiser mudar o nome dessa igreja, nos colocar com outra denominação, ele vai falar, ele vai dar uma voz de comando. A minha oração hoje tem sido, Senhor, eu estou desejoso de uma nova convenção. E temos orado lá na igreja local pedindo uma nova convenção. Uma convenção, quem sabe, reformada, não sei. Esse é o meu desejo. É uma linha mais minha, né? Eu me identifico mais com os reformados. Então, que Deus nos conduza. Tá bom, meus irmãos? Deixei aqui meu testemunho. Espero que ele seja bênção para vocês, viu? E agora eu vou desligar. Eu vou parar a gravação e vamos ter nossos 10 minutos de intervalo para a gente ir para o último bloco. Tá bom? Beleza? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Querem fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa? Então vou dar uma pausa na gravação, tá bom?